Olá, companheiros da Casa do Caminho. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo o pensamento e a proposta dos Espíritos para nós estudarmos um pouco a doutrina espírita, ainda que nós não estejamos lá na Casa do Caminho, mas estamos debaixo da orientação, graças a Deus, desses benfeitores amigos espirituais. Esse estudo é o estudo do dia 2 de julho, uma quinta-feira, às 19h30. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, Lei de Liberdade, na parte livre-arbítrio. E nós vamos ler a primeira pergunta. Antes, nós vamos fazer uma prece. Vamos nos unir em pensamento. Mestre amado, Jesus querido, nesse momento em que estamos todos juntos por esse canal, nós rogamos as tuas bênçãos de paz, de calma, de amor. Pedimos, Senhor, fortaleça a nossa fé de que tudo isso vai passar. Logo nós vamos estar todos juntos trabalhando, continuando aquilo que nós precisamos fazer, irmanando-nos. Estaremos todos juntos, Senhor. Abençoa, protege, ampara e guarda a cada um de nós, a todos nós, Senhor. Abraça esse planeta inteiro. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de toda a pleiade de espíritos do nosso Hermes e dos demais diretores espirituais da Casa do Caminho, que nós pedimos permissão para realizarmos esse pequeno estudo nesse dia de hoje. Graças a Deus. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, desse estudo, é 843. O estudo vai até a 850. A primeira pergunta é assim: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos disseram: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E nós vamos trazer aqui orientação de André Luiz, né? Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 11, ele dá muitas explicações acerca do desenvolvimento paralelo, né? Em contínuo, junto, simultâneo, biológico e moral dos espíritos, né? Que vem de um princípio inteligente, avançando avançando em etapas, passando pelos reinos, e quando é dentro do reino hominal, adquire o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. A razão, entenda-se aqui, a responsabilidade moral. Então, com a responsabilidade moral que ele recebe nesse momento, já existe uma separação, André Luiz explica assim, mais direta, dos benfeitores espirituais junto dele. Ou seja, ele ganha ele ganha uma liberdade de escolha, ele recebe o livre-arbítrio, que é essa liberdade de agir, de escolher, o pensamento contínuo e essa responsabilidade moral. E vai dando mais asas ao seu pensamento. E vai trilhando uma evolução irreversível. E vai fazendo as suas aprendizagens. Tentativa e acerto, tentativa e erro, vai construindo a sua autonomia, vai construindo o seu amadurecimento espiritual através das vivências na carne. Sem isso, os espíritos dizem, seríamos máquinas, e não somos espíritos co-criadores, né? Filhos de Deus criados para sermos perfeitos relativamente um dia, ou seja, criados simples e ignorantes, sem o conhecimento e sem as noções exatas de bem e de mal, né? Que elas vão se desenvolvendo conforme nós fomos fazendo experiências.
Então, em espiritismo, que fique claro para a gente, né? Livre-arbítrio é a ação do espírito, que depende de evolução. Depende de evolução. Quanto mais ele está submetido à lei de progresso, quanto mais desenvolvido, maior a sua capacidade de escolha, respeitando o princípio causa e efeito, né? É uma conquista, então o livre-arbítrio é uma conquista progressiva, sustentada pela razão, dentro de um desenvolvimento que é biológico e que é moral, e que é, acima de tudo, espiritual, porque tem o acompanhamento dos amigos espirituais, dos benfeitores maiores, de Deus, trabalhadores de Deus, seguindo um planejamento divino para todos nós, para cada um de nós, individualmente, para as coletividades também. E a pergunta 844 vai perguntar assim, Kardec vai perguntar assim para os espíritos: o homem goza de um livre-arbítrio desde o seu nascimento? E os espíritos disseram: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de alvo com o desenvolvimento das faculdades, estando os pensamentos de acordo com as necessidades de sua idade. A criança aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a gente pode fazer uma analogia, uma continuidade do pensamento que a gente desenvolveu, né, que André Luiz trouxe para nós na resposta da pergunta 843. Se a gente for pensar num feto, o feto está ali dentro do útero, ele está suprindo as suas necessidades completamente junto da mãe, tirando, né, se não tiver cálcio para ele, tira até dos dentes da mãe. É assim que vai funcionando. Depois, quando o bebê nasce, ele ainda tem o seio materno para sugar. Depois a criança, já fora, já vai se desenvolvendo e a mãe já vai deixando fazer pequeninas escolhas. Ele vai sendo tutoriado, assim como o espírito em seu instinto, ele tinha um guia seguro. Depois, quando ele tem o livre-arbítrio, né, e a responsabilidade pelos seus atos, ele já vai tendo mais livre-arbítrio, ou seja, ele vai tendo uma pequenina autonomia. A criança também deve ser da mesma forma, porque ela vai recebendo as orientações, vai ficando primeiro debaixo da orientação dos pais, para que ela seja criança orientada, tenha noção dos seus limites, eles sejam muito bem estabelecidos, porque isso dá segurança para a criança, para que paulatinamente ela vá também exercendo a sua possibilidade, dentro da sua capacidade de fazer as escolhas, até que em algum momento ela seja mais liberada, né, pelos pais, porque então terá aprendido e terá se sentido segura para fazer as suas próprias escolhas, dentro, né, cada vez mais amadurecendo da mesma forma e respeitando também a lei de causa e efeito. Principalmente nós que queremos ser espíritas, né? Que temos essa noção. Precisamos passar isso para as crianças. Não é isso? Se alguém avança um sinal, não tem uma infração. Então, se alguém, desde pequeno, a gente precisa aprender que se a gente não segue a lei de Deus, a gente se afasta dela, nós não temos como ser felizes nem relativamente no mundo de provas e expiações. Então, no mundo onde a gente precisa conviver, e o outro é fundamental na nossa vida, porque o outro é que vai nos ensinar a cumprirmos a lei, o mandamento maior, que é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então é fundamental que as crianças aprendam desde sempre, né, que elas são o centro durante um tempo bem pequenino e que depois o centro é justamente o outro. E a gente gravita, na verdade, em torno dos ensinamentos de Jesus, que é onde nos dá a possibilidade de nós desenvolvermos o máximo que nós pudermos nessa encarnação. Então, na pergunta 844 é uma continuação e conforme vamos aprendendo, conforme a criança vai aprendendo, ampliando o discernimento, sua capacidade de distinguir aquilo que ela pode fazer dentro do respeito às leis vigentes do nosso tempo e às leis, acima de tudo, divinas. A pergunta 845, Kardec perguntou:
As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E os espíritos disseram que as predisposições instintivas, elas são as do espírito, antes da sua encarnação. Conforme ele seja mais ou menos adiantado, podem instigá-lo à prática dos atos repreensíveis. E nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Quando se tem a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. E aqui os espíritos começam muito a falar da vontade, né? Dentro da questão do livre-arbítrio, e trazem uma mensagem aqui muito importante, que não há arrastamento irresistível. É aquela história que a gente já ouviu muitas vezes. O pássaro pode pousar na cabeça da gente, mas a gente não deve deixar ele fazer o ninho. E se nós colocarmos, empregarmos os nossos esforços para que o nosso pensamento siga mais equilibrado, dentro dos ensinamentos de Jesus, que é de onde a gente pode tirar o equilíbrio nesse mundo, nós vamos conseguir. Eles estão dizendo isso para nós. Jesus fez muitas promessas para nós, de acordo com o que Altivo disse, e os espíritos, a doutrina espírita vem dizer que é isso mesmo. Vocês estão sendo amparados. Cada um tem o seu amigo espiritual mais de perto. Deus, Jesus, estão todos olhando por nós, pela humanidade inteira, atendendo às suas necessidades segundo as leis de progresso. E querer é poder, eles vão falar muito nisso. E a gente tem que, então, saber que nós contamos sempre com a ajuda dos amigos espirituais. E que aí a gente lembra uma resposta, um trechinho pequeno da Evolução em Dois Mundos, que André Luiz fala, né? Que o homem muitas vezes sente-se inclinado a viver no plano dos outros mamíferos, que lhe respiram a vizinhança com instinto absoluto, dominando sem restrições. No entanto, com a evolução surge o amor, ainda que no início seja um amor egoísta, mas ele vai agigantando-se no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. E assim, dessa forma, nós vamos caminhando. Na 846, Kardec pergunta: o organismo não terá influência sobre os atos da vida? E se tiver influência, não será em detrimento do livre-arbítrio? E nós não vamos ler a resposta inteira, porque senão não vai dar tempo da gente fazer comentários, né? E a gente tem que ter a disciplina do nosso tempo. Então, uma parte da resposta os espíritos disseram assim: o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravá-lo nas suas manifestações. Tá? E aí ele vai dizer: aquele que anula seu pensamento para somente se ocupar com a matéria, torna-se semelhante ao animal ou pior ainda, pois nem pensa em se prevenir contra o mal. E é nisso que incide o erro, já que assim age por sua vontade. E aí nós vamos pensar assim: somos influenciados pela matéria, a matéria tem um peso muito grande diante daquilo que nós viemos fazer na nossa encarnação, mas nós somos secundados pelos bons espíritos, não há arrastamento irresistível, né? O espírito que reencarna com entraves à manifestação do seu livre pensamento, muitas vezes participou, tem a consciência do que está acontecendo, né, com ele, é um planejamento divino, ele está também debaixo do amparo dos amigos espirituais, vai ter influência sim, né? E a gente tem que lembrar assim, é influenciado pela matéria, mas é o espírito quem quer, e que não há o arrastamento, tá? E aqui entra o evangelho, não é isso? Que diz assim, quando Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, a prece. Vamos lembrar da prece nesse estudo, né? Muito poderosa, instrumento de ligação, que nós devemos usar sempre, muito importante, que deve estar presente sempre na nossa rotina, na nossa vida. Na 847, Kardec perguntou: a aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Ou seja, os espíritos disseram assim: essa aberração é frequentemente uma punição
para o espírito que numa outra existência pode ter sido fútil e orgulhoso e ter feito um mau uso das suas faculdades. É frequentemente a resposta, né? Pode renascer no corpo de um idiota, como déspota, no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Espírito, porém, sofre por esse constrangimento, no qual tem perfeita consciência. Aí é que está a ação da matéria. Então, aí a gente tem que lembrar o que nessa pergunta 847 com essa resposta dos espíritos? Tem uma perturbação na manifestação. As conquistas do espírito lá estão com ele. Ele não está podendo ter uma livre manifestação, fazendo uso da sua vontade através da liberdade de ação no seu livre-arbítrio. Mas ele nesse momento, ele realmente não é senhor de si mesmo. Mas é nesse momento, é numa encarnação onde ele está cumprindo um planejamento que foi feito, que foi elaborado com muito amor para ele. E ele sabe do que está acontecendo, né? Muitas vezes ele aqueceu, ele concordou, e que é uma necessidade para a evolução dele, tá? Para que ele cumpra e que ele siga na linha de progresso. A gente vai sempre lembrar que, embora a gente veja muita palavra, é uma punição, por detrás disso existe uma lei divina que é educativa. Por quê? Agora, nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. A toda ação corresponde uma reação. Então, nós temos muito do que nós vivemos e temos que passar, corresponde a atos de vidas passadas, muitas vezes muito passadas, mas que ficam lá aguardando, até para que nós possamos seguir com a maior liberdade possível. Nós próprios, quando chegamos ao plano espiritual, a doutrina espírita nos ensina. Nós queremos nos desvencilhar dos carnês, né, de débitos que nós temos a quitar, para nos sentirmos soltos, livres, quites com Deus e conosco mesmos. E lembrando que os entraves, as dificuldades, né, elas vêm sempre para nos fortalecer, para nos fazer caminharmos cada vez mais cônscios, né, cada vez mais com uma consciência mais madura, cada vez mais, em relação à vida espiritual. Na 848, Kardec perguntou: a aberração das faculdades intelectuais provocada por uma embriaguez desculpa os atos reprováveis? Os espíritos disseram que não, pois o bêbado privou-se voluntariamente de sua razão para satisfazer paixões brutais, né? Então, é preciso um esforço muito grande para que nós abandonemos os vícios. Lembrando que, né, todo tipo de situação difícil que aparece na nossa vida tem um motivo, e é importante que o motivo seja visto sempre em nós, porque nós não mudamos o outro. Nós temos toda ajuda e devemos mergulhar e olharmos a nós mesmos, para que nós estudemos em nós onde está, qual é o nosso vício. O maior é o egoísmo. Do egoísmo decorrem todos os outros. Onde eu sou escravo de mim mesmo? Eu sou escravo de mim mesmo naquilo que eu falo? Eu sou escravo de mim mesmo na intolerância, né? na tirania sobre aquele que vive comigo? Enfim, eu vou precisar olhar onde está, né? A gente vai precisar olhar onde estão os nossos vícios e empreender esforços por abandonar. Porque os espíritos secundam e a lei de causa e efeito, ela age mesmo. Então nós temos que aproveitar todo esse ensinamento que vem da doutrina espírita, que é libertadora, que é um caminho de libertação, que vem trazendo clareza às promessas do Cristo, né, dizendo para nós as claras sobre a vida futura, sobre a imortalidade da alma. Então nós precisamos seguir nesse caminho de estudo, porque é o estudo que vai fazendo com que nós possamos usar o livre-arbítrio cada vez mais adequadamente, né, com respeito à lei de causa e efeito, nesse caminho de progresso, de amadurecimento do espírito. Na 849, Kardec perguntou: qual a faculdade predominantemente no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Os espíritos disseram que é o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade para certas coisas, né? E aí já foi falado da criança, a gente já viu, né? Toda essa questão do desenvolvimento de acordo com as capacidades.
E é importante que a gente sinalize isso, a importância do estudo, o estudo de todas as formas, que vai nos possibilitar capacidade de reflexiva cada vez maior. Porque, inclusive, a própria livre-arbítrio, ele não vai ser o mesmo para todo mundo, porque cada um pensa de acordo com o seu mundo interno, com aquilo que tem para pensar e para refletir. Então, é preciso o estudo, né? O estudo, e ao espírito é preciso o esforço para praticar aquilo que estuda. Porque desejo é só uma coisa assim, um plano, um planejamento. Vontade é uma ação praticada, feita, ainda que nós, principalmente trabalhando internamente, para que nós possamos vencer a nós mesmos. E dessa forma, apreender aquilo que nós viemos aprender, assimilar e incorporar. Quando Kardec usa aprender, ele quer dizer isso, incorporar ao nosso patrimônio espiritual. E na última pergunta, porque nosso tempo já estourou, a posição social não constitui algumas vezes um obstáculo à inteira liberdade dos atos? E os espíritos dizem que sim, que Deus é justo e ele leva em conta tudo isso, né? E, inclusive, ele observa a responsabilidade pelos poucos esforços que nós fazemos para superar esses obstáculos. Então, a mensagem dos espíritos vamos trabalhar a nós mesmos, nós somos secundados pelos espíritos, né? E, para finalizar, ele disse que nós fazemos poucos esforços, só para lembrar que o verdadeiro espírito é aquele que é visto pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. E nós vamos terminar assim. Se ainda não conheces o ensinamento do Cristo, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitastes as lições de Jesus, estás livre para fazer o que deves. Senhor Jesus, nós te agradecemos a possibilidade de estudo e pedimos mais uma vez, fica com cada um de nós, com todos nós da Casa do Caminho. Sustenta o nosso grande gerador de amor e de bondade, que é a Casa do Caminho. Nos ajuda todos nós, Senhor. Um abraço para vocês e até o próximo momento. Graças a Deus.